Livro de 2 Samuel, capítulo 23, verso 11 e verso 12. Samuel está lá no Antigo Testamento. Você vai passar Josué, vai para frente. Está lá depois de Ruth. Tem 1 Samuel e depois o livro de 2 Samuel. Acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Depois deste tem Samá, filho de Agé, de Ará. Os filisteus se reuniram em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição. Diga comigo, tomou posição. No meio da plantação, defendeu-a, diga, e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Eu vou ler o verso 12 novamente. Mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a, derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Amém? Você pode sentar nesse momento. Deus, Ele age de maneiras interessantes. Algumas vezes, não muitas, mas algumas vezes, nós pastores ficamos com o coração ansioso por saber o que Deus quer falar com a igreja. E eu tinha preparado uma outra palavra para essa noite. Eu ia falar sobre agentes da graça. Vai ficar para uma outra quinta. Talvez, fora essa, na outra semana é o Isaac, então vai ser na outra, quem sabe. Agentes da graça. Mas o Senhor ministrou no meu coração, desde segunda-feira, né, comecei a falar sobre um cachorro que a minha esposa tinha achado na rua. A gente pensou que era macho, e na verdade era fêmea. Olha como entende cachorro, né? Eu falei, dá um nome, dá Samá. E daí eu fui fazer uma viagem rapidinha ali em São Paulo, voltei, e veio esse nome e tal, lembrando do cachorro. E daí, hoje à tarde, o Senhor começou a ministrar no meu coração, Samá, campo de lentilha. E eu fui atrás da história, que me lembrava dos valentes de Davi, está lá a história de Samá, e o Senhor colocou essa palavra no meu coração, porque Ele deseja ministrar no coração de alguém que chegou aqui hoje, não sei quem é, mas mudou a palavra no meu coração, porque é alguém que precisa ouvir essa palavra. Então eu falei, eu vou falar sobre atitude vencedora. Atitude vencedora. No gabinete pastoral, a gente ouve todo tipo de situação, circunstância, problema. As vidas das pessoas, né, muitas vezes chega algumas numa pressão muito grande, precisam de uma palavra pastoral, de um aconselhamento, e a gente faz plantão aqui, a gente sempre está lidando com o povo, ouvindo o povo. E uma coisa interessante muitas vezes, uma pessoa está passando por um problema, exemplo, no casamento, e ela diz, pastor, não aguento mais, vou desistir. Outra, com problema no casamento 3 vezes pior, e ela diz, pastor, eu vou lutar, eu vou conseguir, vai dar certo. E a gente começa a perceber que a atitude da pessoa diante do problema é determinante. E daí eu anoto praticamente todos os aconselhamentos que eu dou. O dia que eu dei, a situação, para fazer um levantamento, quais os maiores problemas que nós estamos vivendo hoje, e lamentavelmente é na família. Mas também é bom quando alguém chega falando para mim, pastor, deu certo. Consegui reverter a situação, Deus abriu a porta, a vida familiar mudou, eu tomei uma posição, Deus abençoou, e daí eu vou lá atrás, vejo qual era a situação e celebro o testemunho daquela vida. Tudo depende de uma atitude. Na palavra que nós lemos, nós vamos ver Davi, o grande rei Davi, rei, profeta, músico, esse homem que você já ouviu, e que hoje nós apresentamos aqui uma criança chamada Davi,
que está fazendo honraria, homenagem, quem sabe a alguns parentes, mas lá atrás a gente vai ver, vai culminar nesse Davi que escreveu uma oração de gratidão ao Senhor, estava no fim da sua vida. Nós vamos ver o capítulo todo, 23, fala de Davi, e a gente vai perceber que no fim da sua vida, Davi faz questão de dizer, gente, tudo que eu conquistei, tudo que eu vivi, as bênçãos que eu desfrutei, não são méritos meus. O Senhor tem dado vitória, e Deus levantou homens, pessoas que fizeram a diferença comigo. E daí ele começa a citar, a gente vai ver lá, pelo menos mais de 30 dos valentes de Davi, a gente vai ver Eleazar, a gente vai ver outros, e Davi faz questão de destacar alguns, entre eles, os 3 que recebem maior destaque, está lá o Samá. E o texto diz de uma maneira muito simplificada, são 2 versículos falando sobre Samá. Vai dizer que numa cidade chamada Lei, tinha um campo de lentilhas. Os filisteus foram atacar, o exército de Israel não ficou para defender, mas esse homem, chamado Samá, ele se posicionou no meio daquele pedaço de terra onde tinha um campo de lentilhas, e lutou, e defendeu. E o texto diz que ele conseguiu, com a ajuda de Deus, vencer os inimigos. E aqui, eu quero deixar um recado muito simples, muito singelo, e muito objetivo, para mim e para você. Que nós precisamos sim ter atitude vencedora. E ter atitude vencedora em primeiro lugar é não fugir das batalhas. Atitude vencedora em primeiro lugar é não fugir das batalhas. Todos nós temos batalha, assim como Samá. Todos nós enfrentamos inimigos. Todos nós temos os nossos filisteus. O povinho que incomodou o povo de Deus era esses filisteus. Você vai ver isso na história de Davi, você vai ver isso na história de Sansão. Você vai ver o tempo todo os filisteus oprimindo, perseguindo, querendo destruir, queimando as plantações, matando os filhos, matando os homens, estuprando as mulheres. Você vai ver o tempo todo os filisteus atacando e querendo destruir. E nós temos os filisteus nas nossas vidas. Nós temos os nossos adversários. Nós temos as circunstâncias que tentam sim nos prejudicar. Todos nós temos as nossas batalhas. E certas vezes, nessas batalhas, a gente vai perceber que não basta dizer, não, mas eu sou crente, eu sou de Deus, eu sou da Assembleia de Deus. Não vai adiantar nada. Você precisa tomar uma atitude e lutar. Você precisa enfrentar o exército. Você não deve fugir. Porque os outros de Israel, que falavam também que era de Deus, nessa ocasião, fugiram. Não defenderam o campo. Correram. Sumiram. Na expressão dos adolescentes, vazaram. Samá não. Samá decidiu não fugir, tomou uma atitude. Você pode perguntar, mas pastor, por que os outros fugiram e Samá não fugiu? Ficou sozinho, lutando contra um exército para defender um campo de lentilhas. A gente poderia ver várias respostas. A mais lógica é que os outros não viram valor nenhum naquele campo de lentilhas. Os outros não viram valor nenhum para um campo de lentilhas. O texto diz que nem era um terreno grande e bonito. O texto diz um pedaço de terra. Imagine, pedaço de terra. E a gente sabe que os lugares melhores de um terreno eram reservados para outras plantações, principalmente de trigo. Agora, lentilha era no que sobrava. Era num pedaço de terra lá que talvez não era tão frutífero, uma terra tão boa. E o povo talvez não viu muita importância e significância naquele pedaço de terra, por isso fugiu. E aqui, o Espírito Santo começa a nos ensinar algo muito importante, que é justamente
o discernimento a respeito do valor que nós damos para as coisas, que vai nos levar a ter uma atitude de confrontar o inimigo, lutar com ele ou fugir. E aí a gente precisa parar para analisar se nós não estamos caindo numa cilada de insignificância de coisas muito importantes. Para os outros não tinham valor, para Samar tinha valor. Talvez era o terreno de herança dele. Ali, talvez ele foi mesmo quem plantou aquelas lentilhas. Eu não sei, o texto não fala. Mas a gente sabe que para ele aquilo ali tinha um valor. E ele estava disposto a não fugir da batalha, a lutar por aquilo que era dele. Muitas vezes, o nosso adversário, ele tenta tirar o nosso senso de valor de coisas importantes para tentar nos destruir. É assustador a quantidade de pessoas que vê o casamento como algo insignificante, que não vale mais a pena lutar. Todos os casamentos vão ter problema, todos os casamentos é a união de pessoas diferentes, com criação diferente, vai sair faísca, vai ter problema. E a gente vê os índices de divórcio aumentando, e qual o motivo principal? Diferença muito grande de gênio, incompatibilidade de gênio, não se entende, pensam diferente, e as pessoas veem muitas vezes o casamento como algo descartável a ponto de não lutar por isso. Infelizmente, na sociedade que nós vivemos, a vida perdeu tanto valor, que a gente vê até pais desistindo de lutar pelos filhos, a gente vê filhos desistindo de lutar pelos pais. A gente vê pessoas desistindo de lutar pelo sonho. E o nosso adversário usa essa estratégia. Tirar o valor de alguma coisa, para que você não se sinta motivado, entusiasmado, animado para lutar para aquilo. Por isso nós precisamos ter discernimento de entrar para a guerra. Tomar essa atitude de lutar por uma causa. Ei, como eu falei aqui, o nosso adversário não brinca de ser diabo. Os demônios não brincam de ser demônios. Eles vêm para matar, para roubar e para destruir. E enquanto eles não verem isso realizado, eles não vão parar. Samar percebeu isso. Sabia como eram os filisteus. Hoje, era o campo de lentilhas. Se ele cedesse no campo de lentilhas, amanhã era o campo de trigo. Depois era a destruição das suas casas. Depois era matá-los. Por isso, Samar não negligenciou aquilo que para muitos parecia simples. Decidiu lutar. O Espírito Santo fala para mim e para você hoje, cuidado. Porque se você abre mão de algo importante hoje na sua vida, e não decide lutar por isso lá na frente, isso pode te fazer chorar lágrimas de sangue. É um pai, uma mãe, que vê um filho em contato com coisas erradas na internet, e diz, não vou chamar atenção, vamos deixar. Lá na frente, isso vai trazer lágrimas de morte. É uma mentirinha que você contou para o seu cônjuge hoje. E você resolveu não lutar contra isso. Lá na frente, isso vai gerar traição. Vai gerar destruição da família. É uma palavra que vem na tua direção para destruir o sonho que você tem. E alguém chega para você e diz, cara, isso é uma bobagem. Para de sonhar com isso. E você deixa essa palavra entrar no teu coração. E vive uma vida medíocre. Anos a fio. Sem ver os teus sonhos e projetos se realizarem. Por isso, o Espírito Santo fala comigo e contigo hoje. Siga o exemplo de Samar. Entre na batalha. Fala para quem está do seu lado. Olhe bem no olho e diga, não fuja da guerra. 3.000 anos se passaram
E hoje, nós estamos aqui reunidos falando sobre Samá, honrando o nome dele, porque até mesmo aquela adversidade, Deus usou para honrar esse homem. Talvez a adversidade, a guerra, a batalha que você está enfrentando hoje, é o que vai fazer as pessoas lá na frente reconhecerem o teu esforço, o teu valor, o teu potencial. Não fuja da guerra, não fuja da batalha. Essa é a primeira lição que Samá me ensina, que Samá ensina a você. Segunda lição que nós podemos aprender hoje é justamente de nós defendermos aquilo que é nosso. Defenda o que é seu. Defenda o que é seu. Duas atitudes vencedoras que eu estou deixando bem claro aqui para você hoje. Não fuja da batalha, defenda o que é seu. Verso 12 diz: mas Samá tomou posição no meio da plantação e defendeu-a. Para os outros, era um mero campo de lentilhas. Para os outros, não valia nada. Mas para Samá tinha um valor. Ele estava disposto a defender. Para pensar na sua vida. O que Deus já te deu? O que Deus te deu? Você que está aí na galeria, o que Deus já te deu? Deus te deu uma família? Deus te deu um sonho? Deus te deu fé? Deus te deu esperança? Deus te deu bons amigos? Você está disposto a lutar, a defender o que é seu? Tome posição de conquista. Tome posição de guerra. Tome posição de luta. Eu estou aqui ministrando uma palavra de alerta para você, que entrou aqui e talvez está empurrando algumas situações da sua vida com a barriga. Talvez nem você mais consegue ver valor naquilo que Deus te deu. Talvez o seu campo de lentilha não tenha te motivado tanto a lutar. Lute, se esforce, se posicione, defenda o que é seu. Ei, só você e Deus sabe quantas lágrimas já caíram por isso. Quanto suor você dedicou por isso? Vai deixar agora o inimigo invadir, destruir e levar tudo embora? Olhe para a tua família, olhe para o teu casamento. Quanto investimento já foram? Quanto investimento foi nesse casamento? Nem estou falando só do financeiro. Quantas pizzas você teve que pagar para passear com ela, com ele? Quanta gasolina você usou para visitá-lo? Quantos buquês de rosa, homem, você deu para conquistá-la? Mas eu estou dizendo, além disso, quantas propostas indecentes você recusou para estar sendo fiel ao seu cônjuge? Quantas coisas vocês já passaram junto? Quantas perseguições vocês já venceram juntos? E agora, depois de anos, você está pensando em largar tudo? Deixar o inimigo entrar? Ei mãe, ei pai, você que entrou aqui hoje, já foi feita uma oração pelo teu filho, quanto amor foi dedicado nessa criança? Quantos sonhos, quantos projetos, quantas lágrimas você derramou já pela criança que hoje, quem sabe, é um adolescente rebelde, um filho marmanjo, rebelde, tomando caminhos errados, quem sabe, as influências erradas estão querendo entrar na tua família. Quem sabe é o vício do álcool, do cigarro, das drogas, aprisionando alguém com quem você ama. Ei, o Senhor está dizendo para você hoje: lute pelo que é seu. Lute pelo seu filho, sim. Mas pastor, eu estou sozinho. Samá também estava lá, aparentemente sozinho, mas quando Samá toma uma atitude, o texto depois diz: e Deus concedeu-lhe grande vitória. Quando você toma atitude para lutar por aquilo que Deus te confiou,
o Senhor entra nessa guerra contigo. O Senhor manifesta o poder dele ao seu favor, mas valorize aquilo que você tem. Ei, quantos sonhos já foram roubados, porque não foram sonhados pelos outros, foram sonhados por você. Deus deu para você, Deus colocou isso no seu coração, na sua vida. Por que você decidiu abrir mão por qualquer coisa? Não faça isso. Lute pelo sonho que Deus te deu. Pastor, mas o sonho que Deus me deu é muito grande, parece impossível. Todo mundo diz que eu sou um lunático, um sonhador da lua. Ei, quem olhava o Samar sozinho para enfrentar um exército filisteu, pensou, está morto, já era, acabou para o Samar. Mas Deus estava com ele, e ele foi mais do que vencedor. Por quê? Tomou posição, tomou uma atitude, não fugiu da luta e resolveu defender o que é seu. Se coloca de pé. Esse é o recado de Deus para você nessa noite. Para você tomar posição de luta. Para você não abrir mão. O Espírito Santo deixa claro aqui. Pessoas entraram aqui dispostas a desanimar. Talvez já há meses, você está afim de chutar o pau da barraca dessa tua profissão, chutar o pau da barraca da tua família, talvez até mesmo as coisas espirituais da tua fé, do teu ministério, você estava disposto a abrir mão. O Senhor hoje trouxe aqui para dizer, lute, eu sou contigo, eu vou te dar vitória, mas tome uma posição diante dessa causa. O Espírito Santo diz hoje para você, ouvir a voz dele. Nesse momento, muita gente diz, ei, larga esse campo de lentilha, não vale a pena, vamos correr, vamos sair, não vale a pena sujar a espada de sangue, ou quem sabe até morrer por isso, não vale a pena. Como eu falei, as pessoas não sonharam o que você sonhou. As pessoas não choraram as lágrimas que você chorou. As pessoas não passaram e investiram suor naquilo que você investiu. Portanto, lute, permaneça com a espada na mão. O Espírito Santo vai te dar graça. Se você quer receber uma oração especial, eu quero que você venha aqui na frente. Você precisa de força, você precisa de ânimo, você precisa manter a espada de pé, os olhos no Senhor, a cabeça erguida, ter uma atitude vencedora. Vem para frente. Quem está lá na galeria, vai no corredor do meio. Eu quero orar por você. Oh, aleluia. Ei, Deus se manifesta quando você se posiciona. E como eu sempre digo, você está vindo aqui na frente, primeiro passo para uma grande vitória. A semana vai passar, os filisteus vão continuar atacando, e você precisa da graça de Deus para vencer. Quando nós cansamos, Ele renova as nossas forças. Quando estamos fadigados, Ele vem nos restaurar. Eu não sei o que cada um de vocês está passando, mas a palavra do Senhor foi direta para você hoje. Lute, 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 lute. Não abra mão. Sabe, ser pastor, bom pastor, né? Não é fácil hoje, porque a gente vê as pessoas desistindo de filhos, desistindo de família, desistindo de casamento, desistindo de sonhos, e daqui a pouco se arrebentam. Primeiro momento, nosso adversário sempre diz, não, é a melhor coisa, vem cá, vou te dar um banquete. Mas depois a dor é imensa. Por isso, fique com o conselho do Senhor. O nosso Deus já está lá no futuro. Ele vai te ajudar a lutar, Ele vai te ajudar a perseverar.
Ele vai te ajudar. Você está ali, de pé, lutando por isso. O Senhor é contigo. E você vai poder dizer lá na frente, como Davi, valeu a pena, porque 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. O Senhor me guarda, meu protetor, é meu escudo, é meu baluarte, é meu ajudador. O Senhor é contigo. Creia nele, confia nele e persevera. Feche seus olhos, nós vamos orar. Deus, ouvimos a tua palavra, Senhor, nesta noite. Algo tão simples, tão direto, mas que tu hoje nos chamas, Senhor, para a batalha. Tem gente pensando, Senhor, que é tempo de relaxar, largar as armas, folgar, mas tu hoje nos alerta dizendo: não, é tempo de guerrear, não abrir mão, não chutar o balde, perseverar, estar na guerra. E como é bom, Senhor, saber que tu estás conosco. Aqui, Senhor, há cônjuges desesperados que não sabem mais o que fazer, precisam, Senhor, da tua ajuda, precisam da mão do Deus que restaura o amor. Venha, Senhor, fazer a tua vontade e restaurar. Deus, tantos pais estão aqui desesperados, que não sabem mais o que fazer, Senhor, com os filhos. Dê a graça necessária, dê a força necessária, dê o ânimo necessário, Senhor. Deus, aqui tem empreendedores que estão quase se frustrando, que precisam sim de um renovo, de uma nova visão estratégica, de restauração no seu negócio, na sua empresa, na sua profissão. Venha com a tua mão, Senhor, fortalecer, para que eles venham vencer o adversário. Eu ministro força, eu ministro restauração, eu ministro bênção na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém.